tudo bem? Na nossa aula de hoje, nós vamos falar sobre comandos SQL+. Então, esses comandos, eles são específicos para essa ferramenta aqui, ó, para quem optar pela utilização do SQL+. Né? Então, as primeiras aulas que eu fiz para vocês, eu utilizei o SQL Developer. Então, esses comandos que vamos ver agora não se aplicam ao SQL Developer, somente a ferramenta da Oracle chamada SQL+, que eu posso fazer as mesmas atividades que eu faço com o SQL Developer. Porém, ela não é uma ferramenta tão amigável quanto o SQL+. Né? A gente sofre um pouquinho mais. Por exemplo, começo a fazer um comando, dou um Enter, fui para a linha 2. Se eu quiser retornar para a primeira linha para mudar alguma coisa, para corrigir alguma coisa, eu não consigo. Se eu for com a setinha para cima, ou se eu tentar via mouse, eu não consigo mais editar a linha. Então eu sou obrigado a parar o comando e refazê-lo. Né? Então isso gera alguns transtornos para nós, né? Não é muito prático, vamos dizer assim, nós não termos a funcionalidade de poder editar o comando, de poder voltar na linha anterior ou voltar linhas, enfim, fica um pouco trabalhoso para nós, tá? Então, essa ferramenta, ela possui uma série de comandos, tá? Então, eu até vou colocar aqui num texto para a gente poder discutir alguns detalhes, tá? Então nós vamos falar sobre os comandos SQL+. Muito bom. Existe um conceito muito importante aqui nessa ferramenta SQL+, conhecido por buffer de memória, tá? E somente comandos SQL vão para o buffer e somente o último comando SQL fica no buffer, tá? Isso significa que, se eu faço um comando como esse aqui, por exemplo, ó, eu quero pegar o nome, eu quero pegar o salário, eu quero pegar a comissão da tabela de empregados, e eu mando rodar isso daqui no SQL+, veja, ele executou perfeitamente, tá? Então, como é um comando SQL+, ele foi para um buffer de memória. E via comando SQL+, eu consigo descobrir quem é o meu SQL que se encontra no buffer de memória. Então, existe um comandinho chamado list. E uma particularidade, os comandos SQL+, eles podem ser abreviados. No caso do list, nós podemos usar simplesmente a letra L. O que ele faz? Lista ou mostra o buffer corrente. Então, se eu escrever aqui list e enter, então veja outro detalhe. Eu simplesmente coloquei list e enter. Eu não pus um ponto e vírgula, que é a característica de execução do comando SQL. Se eu colocar o ponto e vírgula, ele funciona também, mas não é necessário. Então, o comando SQL+, ele é finalizado através de um Enter, diferente do comando SQL, que ele é finalizado por um ponto e vírgula. Tá? Então, coloquei list e dei um Enter, ele me trouxe o buffer. Se eu optar por simplesmente utilizar a abreviação L e Enter, veja, ele me traz o buffer também, tá? Vamos fazer uma pequena mudança nesse SQL aqui, ó. Olha o que eu vou fazer. Eu vou arrancar essa letra M, vou simular um erro, vou tirar a letra L, simulando outro erro, e vou tirar a letra O aqui dessa coluna, simulando um outro erro também. E vou executar esse meu comando SQL com vários erros de sintaxe. Então, quando eu mando rodar, olha que característica interessante do compilador do SQL. Sempre ele vai interpretar um comando SQL de baixo para cima. Então eu tenho erros aqui na linha 1, na linha 2 e na linha 3. Só que ele acusou o erro para mim somente na terceira linha. Então veja só,
trouxe aqui a linha com problema, identificou que é a linha 3, e ele não conseguiu entender essa palavra, com, tá? Então está errada, está faltando mais uma letra M aqui, que é a comissão. Muito bom. O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que corrigir esse meu comando SQL. Existe um comando SQL Plus chamado change, que a sua abreviação é a letra C. E qual que é o papel desse comandinho? Alterar o buffer corrente. Veja só, quando eu capturo o buffer, vou vir aqui, vou dar um L e Enter. Perceba que ele colocou um asterisco na última linha. Veja, o meu buffer é composto por 4 linhas, tá? Composto por 4 linhas. Então, eu estou com um problema na terceira linha. Então, eu tenho que alterar a terceira linha. Porém, o change, ele sempre vai alterar a linha no qual o asterisco está sinalizada. Só que essa linha não tem problema nenhum. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que jogar o asterisco na terceira linha para poder alterá-la. Então, eu vou fazer lá L e o número da linha. Então, capturo a linha 3. Tá lá, o asterisco veio agora para essa linha. O que eu vou fazer agora? Change a palavra errada para a palavra correta. Então, troque com por com 2 M's. Quando eu dou um Enter, ele já me traz a linha com a correção feita. Se eu der um L e Enter, veja, a linha 3 agora está alterada. Uma praticidade bastante grande. Eu tenho um outro comandinho SQL Plus chamado run. A sua abreviação é a letra R, mas que na prática todos usam pela barrinha. Então, o que esse carinha faz? Executa o buffer corrente, tá? Então, se eu der aqui um run e enter, olha o que aconteceu. Ele identificou um erro agora na linha 2. Estávamos com erro na linha 3, corrigimos. Agora o erro passou a ser apresentado na linha 2. Encontrou a palavra SA e ele não identificou. Então, nós temos que fazer o mesmo procedimento. Vou capturar a linha 2, trouxe aqui o asterisco para a linha 2 e vou alterá-la. Change SA para SAL. Tá lá. Ele já trouxe a linha alterada. Se eu der um L para capturar o buffer como um todo, a linha 2 está modificada. Run ou barra, tanto faz, ele executa o buffer de novo, tá? Veja, agora o erro está na linha 1. Então, eu vou fazer o mesmo procedimento. Capturar a linha 1, trouxe a linha com asterisco sinalizado. Eu vou fazer um change, a palavra errada para a palavra correta. Capturou. Ou desculpa, alterou o buffer. Vou capturar o buffer de novo e vou dar uma barrinha, que é o run, para executar. Veja, agora o comando está funcional, está funcionando, está alterado, tá rodando. Se eu der um L, um list, né, ele vai me trazer o buffer perfeitamente com a última atualização, tá? Nós temos um outro comandinho SQL Plus chamado input. E a sua abreviação é a letra I. Para que serve esse comandinho? Inserir linhas no buffer após a linha sinalizada pelo asterisco. Veja, então quando eu capturei o buffer aqui, ó, o asterisco ele trouxe na última linha. Se eu der um I e Enter, olha o que ele apareceu para mim, linha 5. Então eu posso acrescentar uma condição aqui, por exemplo, onde depth_no igual a 10. Já põe um ponto e vírgula, ele sai rodando, né? Se eu der um L agora,
Olha o que ele fez para mim. Acrescentou essa linha, tá? Então é muito interessante. Se eu quisesse incluir uma linha entre o salário e a comissão, eu teria que jogar o asterisco para cá, né? Então, por exemplo, L2, sinalizei o asterisco na linha 2. Aí eu posso colocar um I. Olha lá, o que ele fez? Está incluindo a terceira linha e, como consequência, essas linhas aqui ele vai jogar para baixo. Então, vamos colocar uma outra coluna aqui. Vamos colocar aqui o ename, vírgula. Ó, ele coloca a linha 4, a cada enter que eu vou dando, ele vai acrescentando uma nova linha. Se eu não quero mais colocar linha alguma, eu dou mais um enter e eu volto para o prompt. Se eu der um L, veja só, ele acrescentou a terceira linha. Se eu dou uma barrinha, executou o meu buffer com aquela terceira linha. Eu tenho uma opção também de deletar uma linha do buffer. Posso deletar essa, enfim, posso deletar qual linha for necessária. Para tal, eu utilizo um comandinho chamado del. O que esse cara faz? Apaga uma linha do buffer. Então, se eu quero apagar a linha 6, por exemplo, basta eu fazer lá del e o número da linha. Feito. Né? Se eu dou um L aqui para capturar o buffer, olha lá, essa linha que estava no meu buffer, agora não existe mais. Se eu dou um run, ele executa o meu SQL sem nenhuma condição. Muito tranquilo, muito prático isso daqui para a gente. Tá? Muitas vezes, vamos colocar, o salário já está aqui, muitas vezes nós precisamos fazer uma formatação, por exemplo, uma máscara num determinado tipo de dado. Tá? Para isso, nós podemos usar um comandinho chamado column, onde a sua abreviação é usada como call. O que esse comandinho aqui nos ajuda? Ele faz uma formatação de máscara. Então, olha o que eu posso fazer aqui, ó. Call, o nome da coluna, no caso, essa coluninha aqui, ó. Sal, format, 999G, 999D00. Lembrando que D é de decimal e G é de group, ou de milhar. Tá? Então, formatei. Vou rodar o meu buffer, barrinha e enter. Então, olha só, ele dá uma formatação mais interessante. Se eu quiser a máscara para a coluna comissão, tem que fazer da mesma forma. Call, o nome da coluna, format, 999G, 999D00. Mando rodar o meu buffer. Tá lá, formatada também. Tá? Se eu tiver necessidade de fazer um totalizador aqui, eu quero somar o salário, eu posso usar um outro comandinho SQL Plus chamado compute sum, é uma soma da coluna sal on report. E aí eu peço para ele fazer uma quebra on report, break on report. Se eu faço a execução do meu SQL agora, ele coloca um totalizador aqui. A mesma coisa funciona se eu quiser somar a comissão. Compute sum of, coluna comissão, opa, digitei errado aqui, on report, break on report. Executo o meu SQL e ele passa a fazer o totalizador aqui também. Tá? Um outro comando bem legal que a gente usa muito é o comandinho de nome spool, né? O que o spool faz? Gera o conteúdo da tela em um arquivo. Pode ser um .txt, você que vai nomear esse arquivo. Então vamos pegar um diretório qualquer aqui no meu C2 Eu tenho lá
CAPPS. CAPPS, tá? Então eu venho aqui, ó, no SQL Plus e faço lá spool c:/apps result.txt. Então, primeiramente, esse caminho deve existir, né? E o arquivo ele vai criar, tá? Então, quando eu dou um Enter aqui, ele já vai criar o meu arquivinho aqui, result.txt, com 0 bytes, ou seja, não tem nada ainda. A partir de agora, tudo que eu faço aqui no meu SQL Plus, ele está ecoando lá naquele meu arquivinho. Então, se eu quero rodar esse SQL, dá uma barrinha aqui, isso aqui já foi pro meu arquivo result.txt. Acontece que eu só vou conseguir enxergar o conteúdo daquele arquivo quando eu fechar esse arquivo. Então, todo o spool, enquanto eu não fizer um spool off, ele vai gravando dentro desse meu arquivo. Posso passar o dia inteiro aqui jogando informações dentro desse meu arquivinho. Quando eu faço um spool off, ele fecha o arquivo e aí eu consigo visualizá-lo. Olha só, o tamanho já mudou. Se eu abrir ele aqui num bloco de notas, por exemplo, tudo que eu fiz, inclusive o meu SQL, né, ele traz aqui. Se eu não quero disponibilizar isso aqui para o meu usuário final, eu tiro o SQL, dou uma ajeitadinha aqui, tiro essa parte aqui de baixo e tenho lá disponível o retorno do meu SQL que eu posso fornecer para algum usuário final que tem interesse nessas informações. Então é um recurso bastante útil, bastante interessante para nós aí, tá? Outro arquivinho que nós, outro comandinho que nós temos bastante interessante é o save, né? O que o save faz? Cria um arquivo .sql. Então, esse meu arquivinho aqui, esse meu buffer aqui, ó, tem esse SQL. Se eu fizer save apps pos.sql, ele pegou o conteúdo do buffer, ou seja, ele pegou esse SQL e criou um arquivinho chamado pos.sql. Se eu vier aqui, ó, tá lá, pos.sql. Do jeito que estava. Posso arrumar a indentação aqui, posso colocar uma cláusula where e vou salvar o arquivinho. Alterei. Tá? E como que eu faço para executar esse arquivinho ali? Tem um outro comando SQL Plus chamado start, que é seu atalho nós usamos pelo arroba. O que ele faz? Executa um arquivo .sql. Então, se eu vier aqui no plus e fizer arroba c:/apps/pos.sql, ele vai executar o meu arquivinho, tá? E o interessante disso é que nesse arquivo aqui eu posso pôr vários comandos SQL, né? Então, quem finaliza é essa barrinha. Se eu vier aqui, ó, select asterisco from depth e uma barrinha, eu tenho 2 comandos SQL agora. Se eu salvar isso daqui e executar novamente, é só arroba c:/apps pos.sql. Ele executa o primeiro, depois o segundo, e se tivesse 500 comandos SQL, todos seriam executados, né? Então, olha só, executou o primeiro SQL, trouxe o retorno, executou o segundo SQL, trouxe o retorno. Ok, pessoal? Comandos bastante valiosos para quem for utilizar essa ferramenta de nome SQL Plus. Um grande abraço a todos vocês.